Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E olá, o Conexão Poder está no ar e nós recebemos hoje aqui em nosso estúdio o senador Carlos Fávaro, que foi eleito agora nessa eleição apertada, essa disputa apertada aí da eleição suplementar ao Senado. Tudo bem, senador? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes, um abraço também às pessoas que nos ajudaram, agradecer a toda a população, aos eleitores, os 371.589 votos que tivemos na eleição do dia 15. Como você mesmo disse, o resultado dela não mostra como foi uma eleição difícil, né? Depois de ter uma larga vantagem, quase 90 mil votos de segunda colocada, 200 e poucos, 215 mil votos do terceiro colocado a mais nós tivemos, não mostra a realidade de uma eleição difícil, bem disputada, que prevaleceu a força da política, do grupo político para vencer as eleições. Muito obrigado a todos os eleitores e agora vamos trabalhar por todos os mato-grossenses. Tá certo. Bom, eu sou a Márcia Matos, estou hoje aqui tentando representar André Michels, que é o dono dessa bancada. André teve que se ausentar, né, porque ele é vovô fresco, foi visitar o netinho recém-nascido lá em Goiás, né? André virou vovô e aqui comigo o Abdala Zarur, que é jornalista e ele é editor do site Repórter MT. Fazia dias que a Abdala não vinha para essa bancada, né? Bem-vindo, Abdala. Bom dia, Márcia. Muito obrigado aqui pelo convite e dizer que a gente está acompanhando o André ali no Instagram, toda hora foto com o neto, né? Coisa boa, né? Tá tentando pegar o jeito ali. Não tá indo bem, o André tá indo bem. Um abraço, André. Tô doido para ser vô, viu? Tô com a inveja do bem com você hoje. A inveja de vontade de ser vô. Pois é, senadora. O senador já é de casa, né? Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre como é que foi essa disputa, porque foram 11 candidatos, né? O senhor venceu aí 10 adversários e pelo que a gente acompanhou, o senhor levou bastante tiro político aí, né? Como é que foi? Como nós começamos no início da entrevista, foi uma eleição muito difícil, foi uma eleição, 2018 também eram 11 candidatos, mas 2018 as pessoas, o meio político não acreditavam tanto no potencial, na força do Fávaro candidato ao Senado. Então eu corri meio que paralelo, né? E fiz minha campanha, fui conquistando voto, conquistando as pessoas. E para muitos, para nós internamente, nós sabíamos que ia chegar muito bem ao final da eleição de 2018, disputar a eleição para vencer. Mas muitos não tinham esse foco e, portanto, eu corri mais solto em 2018. Já agora em 2020, por estar no mandato, por ter a certeza da força da candidatura, do grupo político muito forte, então fui muito alvo de ataques, mas a gente conseguiu com equilíbrio, sem ser pejorativo, sem revidar, nunca, hipótese alguma, fui para ataque pessoal, diferente do que alguns que sofri, mas entendo que a política é assim e a população soube escolher. Eu estou muito feliz e grato ao grupo político. Foi a vitória da política, foi a vitória de quem tem força política, de chegar na ponta, de ter vereadores, coordenadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, juntos, né? Foi uma vitória junto do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia, que chegou na ponta, falando com a população, levando a mensagem e também prestando conta dos 7 meses de mandato como senador, mostrando a força de um senador que pode ajudar muito o Estado. A prestação de conta dos 7 meses também foi fundamental para que a gente pudesse pleitear ficar os próximos 6 anos como senador. Estou muito feliz, como disse, o resultado, com vantagem até bastante expressiva sobre os concorrentes, não mostram a dificuldade que foi a eleição. Senador, o senhor acabou ocupando o cargo da ex-juíza Selma Arruda numa decisão em que muito estranha. Eu falo assim estranha porque foi atípica, na verdade. Tanto é que o Ministério Público foi contrário à sua condução lá ao Senado. O senhor acredita que de alguma forma isso ajudou o senhor a conquistar esses votos? Ajudou o senhor a ganhar a eleição? O senhor estar no mandato? Claro. Bom, primeiro dizer assim, atípico é o Estado ficar sem representante. Atípico é ter a primeira reposse de um senador da República e todos os senadores, todos os colegas não falam assim, nunca aconteceu isso. Houveram 9 cassações de chapa até hoje no Senado Federal. Em todas elas foi reconduzido o próximo a bem colocado. Atípico é um Estado ficar sem representante.
E a decisão do ministro Toffoli, da ação judicial imposta pelo governador do Estado, mostrou a importância de um Estado ter 3 representantes no Senado, trazer a paridade. Foi neste período, um período de tanta dificuldade do Brasil e dos mato-grossenses por conta da pandemia, que eu pude fazer um trabalho e trazer mais de 1,3 bilhão de reais para o Estado de Mato Grosso. Se não tivesse o senador, isso não teria acontecido, e quem perderia seria o povo mato-grossense. E já respondendo a segunda parte da sua pergunta, se isso me favoreceu, claro que sim, claro que me favoreceu, porque eu pude demonstrar à população mato-grossense a força e a minha vontade de trabalhar para o Mato Grosso. E se eu não tivesse feito um bom trabalho nesses 6, 7 meses, na eleição a população falou assim, esse aí tem que trocar, esse aí está lá, teve oportunidade, ficou 6 meses e não está fazendo nada para o Mato Grosso. Eu fui beneficiado porque trabalhei muito, levantei muito cedo, procurei defender de unhas e dentes o povo mato-grossense e dei resultado. E isso foi um diferencial sim na eleição que ajudou a gente vencer e ganhar e continuar trabalhando pelos mato-grossenses. Senador, o senhor teve aí nesta semana passada, né, com o presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor colocou aí até nas suas redes sociais que discutiu com ele ali a implantação de ferrovias aqui no estado, também a regularização fundiária, né? Quais projetos, quais ações especificamente o senhor pode falar para a gente que foram discutidas? Olha, foi uma reunião bastante descontraída, né? Foi importante, ele me convidou logo na semana seguinte à eleição para a gente tomar um café. Eu tirei alguns diazinhos de férias e pedi para ele se podia ser na próxima semana, e foi, na semana passada, né? Na quinta-feira. Falamos muito de Mato Grosso, falamos muito do posicionamento político, o nosso partido que faz parte da base do governo, nós temos ministro no governo, eu venho votando com o governo e reafirmei esse compromisso de fazer e trabalhar pelas mudanças que o Brasil, os brasileiros tanto querem, e o Congresso precisa ser parceiro neste momento. E aí falamos especificamente de Mato Grosso, falamos de alguns temas relevantes, falamos de ferrovia. Eu disse a ele que ele pode entrar para a história como o presidente que fez de Mato Grosso um grande entroncamento rodoferroviário. As rodovias convergindo para pelo menos 3 ferrovias no estado de Mato Grosso, com terminais por todos os cantos do estado, trazendo competitividade a Mato Grosso, gerando emprego aos mato-grossenses, oportunidades, mas também levando competitividade ao Brasil, né? E o Congresso e o Senado pode fazer isso, por exemplo, no caso da Ferronorte, que está em Rondonópolis, e depende de um PLS, para que nós possamos aprovar e dar autonomia ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para que ele possa, de forma administrativa, seguir com o lote da Ferronorte de Rondonópolis até Cuiabá, até o Médio Norte, de forma administrativa, sem precisar passar por uma licitação, uma nova concorrência, porque esse já era um lote que já pertencia a essa empresa. E a empresa hoje está com dinheiro no caixa, pronta para fazer os investimentos. Então eu disse ao presidente, não precisa de dinheiro público, precisa de gestões administrativas para que nós possamos ampliar a malha ferroviária, para que ele possa, por exemplo, imediatamente já está pronto para dar ordem de serviço na FICO, na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, lá do Goiás até Água Boa, chegando com o terminal rodoferroviário em Água Boa, no Araguaia, Mato Grossense, e também de forma administrativa. Essa obra da FICO também já tem recursos públicos, de um novo modelo, né, de fazer obra, que é a iniciativa privada, que está renovando as outorgas de outras ferrovias da Vale, por exemplo, em Minas Gerais e no Pará, e colocando recursos para fazer mais ferrovia. Então é dinheiro da iniciativa privada que vai fazer ferrovias. E também, de forma administrativa, trabalhar a rapidez no licenciamento da Ferrogrão, que vem de Miritituba, no Pará, até Sinop, e aí sim dar agilidade para que a iniciativa privada busque recursos no mercado internacional e faça essa terceira ferrovia. É a grande oportunidade, é dinheiro da iniciativa privada e a gente trabalhar junto, Congresso e o governo, o executivo, para dar agilidade para que Mato Grosso seja esse grande entrocamento ferroviário. Falamos também sobre regularização fundiária. É uma oportunidade, eu que venho da pequena propriedade, que venho de um assentamento de reforma agrária, e sei o tanto que causa prejuízo a ausência do poder público, dificultando o título da propriedade a um pequeno produtor, a um médio produtor. E o governo tentou fazer a sua parte. No início do governo Bolsonaro, ele apresentou uma medida provisória, a medida provisória 910, que fazia uma nova organização
do sistema para dar mais agilidade na emissão de títulos da reforma agrária para pequenos produtores, para médios produtores. Essa medida, professor, caducou na Câmara Federal. Nós tratamos, então, nós devemos estar encaminhando esta semana ainda um projeto de lei do meu colega, senador Irajá Abreu, do Tocantins, que trata mais ou menos nas mesmas bases. Falamos isso com o presidente, a ministra Tereza Cristina, que é onde está o INCRA, embaixo do Ministério da Agricultura hoje, está revisando esse projeto de lei para que juntos a gente apresente no Senado e vamos tramitar para trazer a carta, o que eu chamo de a carta de alforria aos produtores, aqueles que ainda não têm o título da terra, para que possam buscar investimentos, poder buscar o seu custeio na hora certa. E mais, ainda a regulação ambiental passa por isso. Na medida que você sabe quem é o proprietário, você pode coibir o crime ambiental no CPF daquele que ousar em descumprir a legislação. Então, ele achou muito relevante e são assuntos que nós vamos trabalhar para o desenvolvimento de Mato Grosso. Senador, ontem nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal em barrar a possibilidade de recondução do Davi Alcolumbre ao Senado e o Maia à Câmara Federal. Como o senhor viu essa decisão? Olha, decisão da Suprema Corte e decisão da Justiça se cumpre, né? Eles, acho que legitimamente, alguns partidos políticos fizeram uma reclamação ao STF para se posicionar esse direito ou não. O Brasil tem reeleição para o Executivo, tem reeleição para o Legislativo, né? E não o senhor seria favorável à reeleição dele? Eu digo que se ao Supremo, eu aguardei a decisão, se o Supremo desse autorização à reeleição do Davi Alcolumbre, eu votaria no Davi. Como não deu, nós vamos agora, com calma, com paciência, discutir dentro da bancada, o PSD, que tem 13 senadores, é uma bancada muito forte. Começamos a conversar hoje cedo, nosso líder, Otto Alencar, já estamos trabalhando na unidade, né? Porque não adianta ter 13 senadores numa grande bancada, uma das mais fortes do Senado Federal, e não ser unida, né? Então, e todos concordaram que nós vamos estar, a partir de agora, então, aguardando o prazo, né, final dessa ação se encerrar e aí sim trabalhar uma boa composição, de uma boa presidência que venha atender os anseios da população brasileira. O senhor acha que o Maia, em caso dessa medida ter passado, poderia tumultuar uma possível reeleição do Bolsonaro? Assim, ou de repente ele solta agora os impeachments para análise? Não, eu acho que é uma outra opção, é outra casa, né? Eu acho que a situação do Rodrigo Maia era diferente da situação do Davi Alcolumbre. Eu gostei muito do voto do ministro Cássio Marques, né, que daria direito, porque o Rodrigo já tinha sido reeleito e o Davi Alcolumbre não. Então dá um direito ao Davi de uma reeleição, mas o que interessa é o final. Com relação à Câmara, eu não faço parte daquela casa, portanto respeito, mas eu acho que a Câmara, de qualquer forma, mesmo se o Rodrigo Maia tivesse direito à reeleição, eu acho que ele teria dificuldade em se reeleger, se quisesse. Ele devia dizendo que não queria, mas se quisesse, ainda mesmo assim, eu vejo que ele teria dificuldade. Ele disse mesmo que ele não queria, que ele não estava se candidatando, não. Bom, uma curiosidade aqui, senador, aí a respeito dessa reunião com o presidente, porque aqui em Mato Grosso, nessa eleição suplementar, ele apoiou a Coronel Fernanda, né? E aí, nesse encontro que vocês tiveram agora recentemente, ele comentou alguma coisa com o senhor sobre a candidata dele não ter vencido aqui, o senhor tem vencido essas eleições, e ainda ele te fez algum pedido sobre esse mandato? Olha, ele comentou sim, o começo é muito descontraído da nossa reunião. Ele foi me receber na porta do gabinete, falou assim, e daí, Fábio, vamos olhar para frente, a eleição acabou, né? Tipo assim, não tive com você, mas é normal. Eu falei, claro, presidente, vamos olhar para frente, vamos trabalhar pelo Mato Grosso, pelo Brasil. E falamos um pouquinho sim da eleição, ele falou que tinha assumido um compromisso antes mesmo de eu ser senador, né? Quando marcou as eleições suplementares, eu não era senador ainda, ele assumiu um compromisso político, e política é isso, é assumir compromissos, né? E ainda brinquei com ele, mas eu ganhei do senhor, eu falei, mas eu te dei trabalho. Mas foi bem descontraído, mas na hora da conversa séria, foi importante dizer que nós vamos trabalhar pelo Brasil, vamos trabalhar pelo Mato Grosso, e é assim que eu quero ter minha postura. Eu tenho certeza que será recíproco ele. Eu poder acessar o presidente da República, ele franqueou, sempre que necessário, visitá-lo no Planalto, levar as demandas de Mato Grosso para que nós possamos melhorar a vida dos mato-grossenses e dos brasileiros.
Isso ficou claro até num vídeo, depois que ele fez questão de gravar. Eu vi que vocês conversaram ali sobre reservas indígenas também, né? Esse assunto das reservas indígenas, né? Nem todo político ele gosta de comentar, porque é uma polêmica aí nacional, né? Divide muita opinião, né? E Mato Grosso é um estado que concentra aí uma das maiores áreas, né? Com relação à reserva indígena, né? O que o senhor discutiu com o presidente a respeito e quais as mudanças que o senhor considera que seriam viáveis? Olha, primeiro, garantir que o Brasil é formado por índios e não índios, todos são brasileiros, né? E nós temos que garantir o direito a todos, nós temos que garantir o direito ao modo de vida que os irmãos índios queiram ter e também as práticas que queiram ter sobre as suas terras, né? É legítimo isso. Nós temos, por exemplo, os índios parecis aqui, hoje que já estão plantando soja, porque é uma vontade, e isso está garantido até pela OIT, na resolução 69 da OIT, que o que prevalece é a vontade espontânea do índio, de como ele quer conduzir sua vida com as suas tradições. É essa a grande verdade. Eu acho que nós temos que ter o Estado, nessa questão de modo de vida dos nossos irmãos índios, o Estado faz uma interferência muito grande, né? Eu acho que respeita pouco a decisão deles sob o pretexto de cuidar, né, dos índios. Eu acho que nós temos que cuidar sim, ter políticas públicas. O filho de um índio, ele quer ter os mesmos acessos dos filhos dos não índios, ele quer ter acesso à tecnologia, a celular, a uma roupa boa, a uma qualificação, a uma universidade. É esse o papel do Estado, prover isso a ele e dar o direito dele escolher de como ele quer conduzir a sua vida na coletividade, sobre as suas terras. Então, esse é o primeiro princípio que a gente quer tratar junto, e essa matéria vindo ao Congresso, da forma como o índio quer respeitar ele. E depois, na legislação também, a legislação brasileira é atrapalhadora do desenvolvimento sob o pretexto de estar preservando os índios. Veja, a legislação brasileira fala que nós temos que, num licenciamento, por exemplo, de uma rodovia que é de interesse de todos, de uma ferrovia, de uma linha de transmissão, de uma usina hidrelétrica, se estiver a menos de 40 quilômetros do início de uma reserva indígena, é área de influência e tem que fazer todo um trâmite de ouvir os índios. Mas está lá fora da área indígena, está lá fora, se pudesse 1 metro fora, está fora. É a mesma coisa que não pode passar o asfalto ali se estiver próximo da área indígena. 40 quilômetros da área de influência, nós temos, por exemplo, a BR-242, que cruza o estado de Mato Grosso de leste a oeste. Né? Antigo, que vai ligar o estado de leste a oeste, fazer competitividade, fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Quando eu era presidente da ProSoja, nós ajudamos a mudar esse projeto, revitalizar ele, fazer um bom projeto, e está parado até hoje no licenciamento do componente indígena. Ela está lá longe da reserva. Não estou falando de passar dentro, acho que até dentro seria de discutir, mas passando fora ainda é um impeditivo do desenvolvimento do Estado. Então, assuntos como esse nós tratamos, que eu acho que é papel do Congresso, discutir com a sociedade e atualizar essa legislação. De novo, respeitando o desejo dos irmãos índios, mas não atrapalhando o desenvolvimento do país e também respeitando o direito dos irmãos brancos que temos nesse país. O senhor vai atuar para fazer parte aí dessas mudanças? O senhor tem algum projeto? Fiz esse compromisso, falei com o presidente, falou, olha, eu encaminhei, no caso da reforma, da regularização fundiária, ele falou, eu fiz minha parte, encaminhei, né? Ele falou assim, encaminhei uma medida provisória 910 que caducou, agora a bola está com vocês. Mas aí foi quando eu disse a ele que, né, nosso colega de parlamento, o Irajá Abreu, já está apresentando um projeto de lei a 4 mãos, discutindo com o governo, e nós vamos trabalhar para dar celeridade. Inclusive foi um tema que tratei com o presidente Davi, para que paute esse projeto rapidamente, para que nós possamos dar seguimento nisso. E nessa questão indígena, certamente, vamos estar discutindo no parlamento qual é o modelo, já dentro do projeto de lei que tramita, tem um projeto no Senado, do também colega Petecão, do Acre, que trata da nova regularização ambiental, do novo Código Ambiental Brasileiro, de licenciamentos, né? A gente modernizar ele. Também tem o do Kim Kataguilha na Câmara. Os 2 projetos vão se apensar e essa questão indígena também vai ser discutida nisso para modernizar, não é tirar direito de ninguém, mas modernizar, dar celeridade e respeitar o direito de todos, não só de um lado da balança. Aqui em Mato Grosso mesmo tem, eu sou do interior, conheço algumas aldeias que eles arrendam a terra para os produtores, né? Então ali o produtor usa a terra indígena para plantar soja. São raríssimos, né, esses casos, né? Mas assim, e naquela região ali, essas aldeias que arrendam essas terras, a gente vê que elas têm um desenvolvimento melhor.
eu conheço. Né, do que aquelas outras que são da mesma região e não arrendam. Esse uso da terra, ele é permitido hoje dessa forma? Raríssimo. É uma exceção que busca sobre a ótica, né, dessa resolução da OIT, que diz que tem que prevalecer a manifestação espontânea do índio. Então, essas tribos, essas aldeias, conseguiram isso, fazer a manifestação dele, e conseguiram junto à FUNAI essa autorização para fazer essas parcerias agrícolas. Já tem outros, né, também os parecidos, que já estão plantando a sua lavoura por conta própria. Né, e eles estão, inclusive, é muito bonito o depoimento, que eles estão preservando. Eles foram lá onde tem pouca caça, longe dos rios, escolheram uma terra bem propícia, longe de onde pode agredir as tradições deles e a manutenção das tradições com rios, com caça, com pesca, né, que tem. Então, assim, ouvir os índios. Assim, ó, eu sou favorável, por exemplo, de ouvir os indígenas com relação à exploração de minérios, de pedras preciosas em terras indígenas, mas ouvir eles, usar aquela riqueza que está sobre o seu solo, para dar a qualidade de vida melhor para eles mesmos, se eles quiserem. O que não pode é tapar o sol com a peneira e achar que não existe a invasão de áreas sobre os índios, que alguém fica fazendo a ilegalidade. Nós precisamos, se eles quiserem, trazer a legalidade e essa opção. Não querem, então deixa lá sem ninguém tocar. E ser rigoroso com isso também, com relação à legislação, em preservar o direito do índio. O que não pode é sob o pretexto de que vai cuidar do índio, não dá a oportunidade de se manifestar que tipo de vida ele quer. É interessante porque a gente sabe que tem já a retirada de madeira, de área indígena, e ela fica até criminalizada porque ali os indígenas autorizam, mas e aí o branco é que é o criminalizado, né? O índio não ele não tem culpa, não está sabendo nada. Não estou sabendo nada, né? Ele parece que é vítima, né? Mas ele faz parte de um... Então precisa trazer a luz a isso, a discussão, o debate com a sociedade, com os índios juntos. É isso que eu defendo, e também essa é uma posição do presidente Bolsonaro. Legal. Senador, o senhor, durante a campanha aí, o senhor sofreu vários ataques. Um desses ataques, hoje, já estava, né, um pouco antes disso, quando o senhor passou a assumir a vaca da Selma, o senador Jaime Campos. Né? E aí, como que vai ser essa relação lá? Já passou a eleição, acabou, olhar para frente? O senhor foi muito atacado por ele. Eu não fiz ataque pessoal a ninguém. Política não faz com ataque pessoal, com... desrespeito à honra de qualquer colega. Inclusive, ele como presidente da Comissão de Ética do Senado deveria ser o primeiro a saber disso. Ele tem a oportunidade, ele terá a oportunidade de ser retratado dos excessos que cometeu. Foi excessivo, então, na sua opinião? Claro que foi. Mas ele terá a oportunidade. Ele é presidente da Comissão de Ética, ele é um homem de bons valores, de respeito aos princípios, ele terá a oportunidade de se retratar. E ele estava apoiando um candidato, ou seja, ele nem era candidato, parece que ele... Normal, ou apoiar um candidato ou outro, escolher, tinha um irmão na chapa, e é respeitoso isso, faz parte da democracia. Não precisa transgredir a linha do respeito ao próximo. Agora, o senhor também foi alvo, e eu acho que talvez numa contundência um pouco maior ou equiparada ali do senador Jaime Campos, do vice-governador Otaviano Pivetta. Ele, inclusive, numa declaração de apoio à própria Coronel Fernando Lucas do Rio Verde, provavelmente o senhor deve ter visto um vídeo, ele também desferiu muitas críticas, palavras pesadas aí contra o senhor que teve o apoio, e tem o apoio do governador Mauro Mendes. Como que essa relação fica? Olha, nós temos uma divergência local por conta de dois grupos políticos. E eu trato isso só no campo da política, da divergência. Eu nunca transgredi essa linha. Cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas falas, e prestar conta do que faz e que fala. Uma curiosidade, voltando ao Jaime, o senhor já esteve com o senador Jaime depois da eleição? Não tive. Esse encontro deve ser bom. Se a imprensa pudesse acompanhar, né, Abdala, mas a gente não vai estar lá. Fazer uma selfie ali, contando como que vai ser esse encontro. Porque, assim, um outro candidato também que está no mandato e está lá no Congresso, na Câmara Federal, foi o Zé Medeiros, né? Falou que o senhor é carregador de pasta, Iraí Boia. Como que o senhor vê
a pessoa falar assim da sua imagem, né? Como se o senhor fosse um garoto de recado, um office boy de um empresário do Minha agro. postura, minha história, o trabalho, o serviço prestado a Mato Grosso, você responde por si só. Cada um responde pelos seus atos, pelas suas manifestações. Eu ontem, por exemplo, estive visitando o interior do estado de Mato Grosso, na sexta, no sábado e no domingo. Ontem estive na região de Ijuara, Porto Gaúcho, e o deputado Medeiros estava lá, e nós conversamos, e tiramos até foto junto, de forma respeitosa. É assim que tem que ser. Mas eu sempre vou tratar de forma Mas o senhor, quando ouve essas declarações que ele faz, e a hora que encontra, acaba, passa? O senhor não chega a perguntar, pô, por que você foi tão... Eu não vou tirar essa tua... As coisas têm limite. Quando passar do limite, eu tomo providência. Não preciso ser amigo, não preciso tomar cerveja com quem eu não tenho afetividade. Mas como parlamentar, eu vou ser sempre respeitoso. Essa é a palavra. Não vou brigar com ninguém. Quando encontrar, não vou brigar e bater boca com ninguém. Não preciso ser amigo, não preciso chamar para tomar cerveja, muito menos para vir na minha casa. O senhor foi realmente aí, né? Eu acho que entre os 11, né? O que levou o maior número aí de ataques, né? Recebeu ali, né? Ninguém bate em árvore que não tem fruta. Taca pedra para colher uma frutinha madura e doce, né? É porque é bom, sabia que tinha resultado prestado, seria um bom senador e seria difícil ganhar do Carlos Fávaro. Como foi difícil, tive uma grande eleição, muitos votos, estou muito feliz por isso. Eu queria comentar com o senhor um desses pontos, né, que bateram bastante, é que o senhor seria eleito para ser o senador do agronegócio, né, que o senhor iria estar lá apenas para representar os interesses dos grandes produtores, digamos assim. Como é que o senhor tem... O senhor já respondeu a isso? Claro, o senhor tem falado sobre isso? Como o senhor responde? Respondi muito, respondi isso durante a campanha, respondo agora. Vejam bem, o presidente da AproSoja, a entidade que eu ajudei a fundar, fui presidente, faço parte do conselho, o presidente da AproSoja fez vídeo pedindo voto para o meu concorrente, Nilson Leitão. Como que eu sou o representante do agronegócio? O presidente da FAMATO trabalhou e pediu voto para o Nilson Leitão. Os sindicatos rurais do estado de Mato Grosso, que são acho que 90 por aí, praticamente todos, eu conheço talvez 10 presidentes de sindicatos rurais, inclusive o meu amigo Rec Júnior, de Tangará da Serra, me apoiou. A presidente de Castanheira também me apoiou, alguns municípios me apoiaram, mas a imensa maioria apoiaram meu concorrente, Nilson Leitão. Então, como eu sou o parlamentar, o senador do agronegócio? Eu sou, sim, o senador da pequena propriedade, dos assentados. Eu tinha, sim, e tenho o apoio da FETAGRE, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Podem conversar com o Nilton, né, o presidente da FETAGRE, e toda a sua diretoria, a imensa maioria dos seus sindicatos, apoiaram o Fávaro, senador, porque reconhece no Fávaro um dos seus, dos pequenos produtores, dos assentados. Agora, não tenho problema nenhum em defender coisas e pautas importantes da agricultura e da agropecuária mato-grossense, porque é a mola propulsora da nossa economia. Mas eu quero ser o senador de todos os mato-grossenses, quero ser o senador municipalista, como fui quando apresentei a emenda 04, que mudou a fórmula de divisão dos recursos federais para a pandemia para os estados e municípios, trazendo mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais para o estado e para os municípios. Eu quero ser o senador que vai defender as pautas importantes dos servidores públicos, dos profissionais liberais, dos comerciantes. Eu quero ser o senador que vai defender os interesses de todos os mato-grossenses. Essa pecha tentou colocar de forma pejorativa. A população soube e entendeu que era algumas formas equivocadas de tentar me atacar. Não faz sentido, né? Atacar, que mal tem ser representante do agronegócio. A imensa maioria não estava comigo. Mas nem isso não é pejorativo, por exemplo, o Nilson Leitão, que foi escolhido pela AproSoja, pela FAMATO, pelos sindicatos rurais para lhe apoiar. Então seria, no caso aí de segmento, seria o Nilson Leitão com a maior característica de... Ele era apoiado por eles, apoio, não eu. Né? Agora, eu tive grandes produtores que me apoiaram, tem muita... Quem que não gostaria de ter o apoio do Blairo Mágico como seu apoiador para o Senado? Os 11 eu tenho certeza que gostaria. Quem que não gostaria de ter o apoio do Eraí Mágico? Mentira quem fala que não queria, porque queria sim, porque é importante, é uma liderança importante. Mas também quem que não queria ter o apoio da FETAGRE? Eu consegui esses apoios e certamente foi muito decisivo na vitória. Senador, o senhor usou, durante a sua campanha eleitoral, o senhor já falou aqui inclusive, que trouxe 1 bilhão de recursos para o Estado. E que em pouco tempo aí lá no Senado o senhor fez muita diferença, 7 meses. Isso, o senhor acha que soou, em algum momento, a gente ouviu alguns comentários nesse sentido assim,
e que parecia um tom provocativo em relação aos outros dois senadores. Nunca. Como quem estivesse fazendo mais do que quem está mais tempo lá. Não, nunca. Eu dou honra e glória a Deus pela oportunidade que me deu. Quando eu cheguei no Senado, nós estávamos discutindo, tinha acabado de ser votado na Câmara, o projeto de lei de auxílio aos estados e municípios durante a pandemia, né? Lá na Câmara tinha sido aprovado 80 bilhões, com uma fórmula de divisão. O ministro Paulo Guedes dizia que não poderia ser mais que 30 bilhões. E aí, onde mostrou a liderança do presidente Davi, por isso eu apoiaria, por exemplo, uma das causas, que ele conseguiu um consenso, equilibrar o governo, a área econômica, junto com o desejo dos parlamentares, e chegou no meio termo, 60 bilhões de reais, 10 bilhões destinados especificamente à Covid e 50 bilhões para recompor as perdas dos estados e municípios, para ter a certeza de ter recursos para pagar o salário dos servidores públicos em dia, por exemplo, de fazer investimento na saúde, na educação, continuar fazendo obras de infraestrutura, asfaltos, porque com tudo fechado naquele momento de pandemia, a arrecadação caindo, que caos se instalaria no poder público, né? Então, foi recurso importante. E aí, a fórmula que tinha sido aprovada na Câmara, Mato Grosso não estava bem contemplado. Mas não é culpa de ninguém, o parlamento é isso, é o texto que vai aprovando, você não tem a opção de votar meia lei ou não, você tem a opção de apresentar uma emenda e conquistar o apoio para aquelas emendas, aquela emenda seja aprovada. E foi isso que fiz. Eu pensei em uma forma que fosse mais abrangente na forma de dividir, que fosse palatável a todos os estados da federação, que todos se sentissem de alguma forma contemplados, dividir em 4 segmentos da forma, 25% de cada item, quer seja FPM, FPE, Fundo de Participação do Município dos Estados, índice populacional, também a população, FPE, FPM, e aí incluir a Lei Candir também. Foram 4 índices, né? Quando eu incluí a Lei Candir, não que é recurso da Lei Candir, mas a fórmula da Lei Candir, Mato Grosso é um estado exportador, que ajuda muito o Brasil com as exportações, com a isenção de impostos na exportação, e precisa ser reconhecido na hora que vem recurso federal, para essa ajuda que dá o Brasil. E eu, como senador mato-grossense, coloquei esse índice lá, que foi aprovado. E aí beneficiou muito o estado de Mato Grosso e os municípios. Mas isso não é demérito para os outros senadores que fizeram outros trabalhos tão importantes, eu reconheço isso, e nós todos trabalhando, os senadores, os parlamentares, que precisou do voto deles. Todos votaram, porque essa matéria votou na Câmara, eles votaram também, a nossa bancada, de forma unânime, os 3 senadores de Mato Grosso e os outros aprovaram, então, todos juntos. Eu fiz uma emenda, eu tive a grata satisfação de confeccionar a emenda, pensar uma forma melhor para o Estado, que foi aprovada e trouxe todo esse recurso a mais. Falando aí de apoio, né, o senhor estava agora há pouco falando, né, quem não gostaria de ter o apoio do Blair e tal. Aqui em Cuiabá, aqui em Cuiabá no segundo turno, o governador Mauro Mendes, que apoiou sua candidatura, ele apoiou a candidatura aí do Abílio Júnior, né? Mas o senhor não se manifestou a respeito de quem apoiaria aqui no segundo turno, né? Não, eu me manifestei. Eu disse que não apoiaria quem não me apoiou. Eu disse que não apoiaria, portanto, eu não apoiaria o Abílio. E disse isso ao governador. Nós somos amigos, nós temos o mesmo grupo político, eu tenho gratidão a ele, a dona Virgínia, a primeira-dama, me ajudaram muito, e a gente vai caminhar junto em 2022, e nós estamos na base. Mas nós temos que respeitar as posições pessoais de cada um, e política também de cada um, nesse sentido. Então eu disse que não acompanharia apoiando o Abílio. E também me reservei, também tirei uns diazinhos de férias, bem no segundo turno, já estava marcado bem desde antes da eleição, ganhei de presente, eu e a Claudiné, minha esposa, ganhamos das nossas filhas uma pequena viagem para descansar 6, 7 dias, que foi bem no segundo turno, e eu me reservei, então já ia deixar o PSD livre, mas todos que quiseram, por exemplo, apoiar a Emanuel, apoiaram, os que quiseram apoiar a Abílio apoiaram, mas eu não apoiaria quem não me apoiou, porque acho que Mato Grosso, e acho que a capital precisa ter um prefeito que esteja postura para ser prefeito, né? Mas sem nada pessoal, né? Sem nada pessoal. Não, mas eu entendi. Porque não seria o caso do Abílio. Durante a campanha, e como vereador também, algumas posturas que a população prefere que esteja um pouco mais de sobriedade, vamos dizer assim.
E isso seria uma coisa que não condiz aí com o seu perfil político, o senhor acha que não ia combinar? Exato. Eu procuro sempre apaziguar, ser do diálogo, da conversa, acho que fazia boa política. É meu perfil, mas assim, eu respeito os outros também. Agora, senador, falando então da eleição municipal, Emanuel Pinheiro, até durante as pesquisas anteriores, não as duas últimas, colocava numa situação meio complicada ali, até de repente não chegar no segundo turno. E de repente ele conseguiu chegar no segundo turno, chegou em segundo e conseguiu virar aí em cima do Abílio. O senhor acha que hoje o Emanuel Pinheiro seria uma liderança no Estado? Teria até uma credencial para concorrer em 2022? Não sei, eu acho que ele foi reconhecido pela população pelo bom trabalho e tem que continuar fazendo. E se achar que está viável, está apto, e apresente à sociedade. Ele é um bom político, conhecedor da política. Se ele achar que está viável e que tem todo o direito, essa parte da democracia, se apresentar e discutir uma candidatura, se ele achar que é viável e necessário. Como o senhor vê, até mesmo durante essa campanha municipal, troca de farpas entre ele e o governador Mauro Mendes? Eu vejo que foi parte da política, né, mas eu acho que passou a eleição. Nós temos que agora pensar em Mato Grosso, pensar em Cuiabá, nos cuiabanos, nos mato-grossenses, trabalharmos para o bem e para o desenvolvimento de toda a sociedade mato-grossense. O senhor está de portas abertas para Cuiabá? Claro, hoje, por exemplo, tive uma reunião com bastante vereadores, né? Eu tenho agora emendas impositivas para colocar na LOA de 2021, para ser executado no orçamento da União de 2021, e fui o campeão de votos aqui em Cuiabá, tive 20% dos votos numa eleição com 11 candidatos e 4 ou 5 cuiabanos nada. E eu ganhei a eleição. O mínimo que eu tenho que fazer é trazer recursos de emenda impositivos e discutir com o representante do povo, com o vereador, com o prefeito, com o vice-prefeito. Nessa reunião estava o vice-prefeito eleito, a Estopa, para nós discutir o que é importante, como eu posso ajudar. Eu sou o senador de todos os mato-grossenses e quero sim ajudar e vou ajudar a administração, assim como também vou ajudar muito o governador Mauro Mendes, vou ajudar os outros municípios, na medida do possível, liberar recursos para que nós possamos melhorar a vida das pessoas. Eu acho que até essa tratativa aí, se fosse o Abílio, não teria tanta facilidade aí, né? Tanta conversa, que eles que não precisavam da Câmara, né? O senhor tem, assim, alguma reunião prevista com o prefeito Emanuel? Não tem nada, mas se precisar a gente vai tratar, porque agora passou a eleição, é tratar, né, dos interesses da população. Mas o Estopa estava hoje nessa reunião e me coloquei à disposição, falando com os vereadores, acho que nós podemos ajudar e vou estar trabalhando sim para trazer recursos para Cuiabá, assim como para Vargem Grande, se o prefeito Calil tiver alguma demanda, estou à disposição dele, como estou à disposição do Zé Carlos do Pátio, Rondonópolis e de todos, os 141 prefeitos. Estou visitando o interior, dizendo isso, modestamente, e fazer parceria. O governo do Estado está num momento bom, o governador Mauro Mendes quer esse tipo de parceria, a gente traz recurso federal, os prefeitos apresentam o projeto, o governo do Estado entra junto ajudando, a bancada entra junto, se não só eu, cada senador ou cada deputado coloca um pouquinho de recurso e os projetos acontecem, viram realidade e mudam a vida das pessoas para melhor. Senador, a gente estava falando aí agora há pouco da questão das áreas indígenas e esse ano a gente teve uma discussão grande aqui em Mato Grosso com relação ao uso da terra ali no Pantanal, né? Ao uso do solo no Pantanal aí para criação de gado, tal. Foi muito discutido quem provocou aqueles incêndios, né? De uma proporção tão grande que até hoje ainda tem lá equipe apagando incêndio. E aí o senhor foi um dos defensores, colocou, olha, precisa ser melhor regulamentada essa questão do uso da terra ali para criação de gado. E o senhor colocou até que quanto mais gado, mais fácil de controlar, é isso mesmo? Sem sombra de dúvida. E essa não é uma posição minha só, não. É uma posição científica, até que o Mato Grosso do Sul tem uma legislação mais apropriada para o uso e ocupação do Pantanal. Lá no começo dos anos 2000, o nosso saudoso Jonas Pinheiro, senador do Mato Grosso, o nosso amigo senador Antero Paes de Barros, tem pronunciamento deles no Senado Federal dizendo que o modelo, a legislação implementada sob o pretexto, sob o viés de preservação do Pantanal, a legislação que favorecia a desocupação da atividade econômica do Pantanal seria um grande risco. Lá em 2001 ou 2002, se não me engano, tanto o Antero Paes de Barros como o Jonas Pinheiro falavam isso no Senado Federal.
Porque o Pantanal tem que ser ouvido o pantaneiro que está ali há 300 anos, com sua família, com sua tradição, ocupando este Pantanal. O período de seca, neste período do ano, no Brasil, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é um regime natural de acontecer essa seca. Mas com o boi bombeiro, como nós estamos tratando de chamar agora, que é a capacidade maior de gado dentro do Pantanal, vai tirar o maciço vegetal, vai manter mais baixo o maciço vegetal e possibilitar que, se um fogo acontecer, tenha menos combustão e mais rápido para conseguir apagar. O viés econômico é fundamental. A sustentabilidade se faz por um tripé, né? E o viés econômico, que é ter atividade econômica fortalecida, aquele pecuarista, aquele pantaneiro, tirar o provento da sua propriedade de forma mais eficiente, para que ele possa, por exemplo, ter equipamentos de combate a incêndio, tratores, caminhão-pipa, quando acontecer dentro da sua propriedade, ele ajudar a combater. Ele está tão inviabilizado e tão desocupado o Pantanal que, quando aconteceu o incêndio, virou uma explosão. Isso já foi previsto há 20 anos atrás que uma hora ia acontecer. E aconteceu. Nós precisamos trazer de volta essa discussão. Eu estou falando com lideranças do Pantanal. Nós temos a comissão externa do Senado que está tratando desse assunto. E nós temos que, sim, preservar o nosso Pantanal. Mas uma das formas, dentro do tripé da sustentabilidade, é fortalecer o pantaneiro da atividade econômica, da pesca, do turismo, as pousadas e a pecuária, cada uma onde puder ser feita. Usar melhor aquele território para que o cidadão que está ali tenha viabilidade econômica e ajude o poder público a preservar aquele santuário ecológico. O senhor acha que a falta dessa legislação, desse uso, isso dá abertura aí para outros países, abertura para essa concorrência internacional, buscar entrar com uma brecha dessa de fragilidade? Não, eu não acredito nisso, mas a forma como que a legislação de desocupação do Pantanal, se ela continuar, nós vamos voltar a estar vulnerável. Quando, com o passar dos anos, esse maciço vegetal, o Pantanal desocupado, os pantaneiros inviabilizados, suas famílias cada vez mais estando inviabilizados, ele vai saindo, vai abandonando suas propriedades, vai vir para a cidade, vai procurar outra coisa para fazer, e aquele maciço vegetal vai voltar, e por qualquer acidente, por um raio, está provado que esses incêndios lá não foram criminosos, foi na tentativa de tirar um mel lá, um dos incêndios, fazer uma fumaça para tirar o mel do enxame de abelha lá, tomou dimensões incontroláveis e virou tudo isso que aconteceu. Um dos focos de incêndio foi através de uma bobeira, uma coisinha simples como essa. Então, ter a ocupação pelo pantaneiro viável, com estrutura, é uma das formas, sim, de preservar e combater crimes ambientais dentro do nosso Pantanal. Foi muito comentado, assim, de que talvez tenha ocorrido um certo atraso para fazer esse combate a incêndio, né? E como é uma área muito grande, provavelmente o Estado precisaria aí da ajuda do governo federal. O senhor acha que em algum momento houve uma demora nessa Olha, resposta? eu vi todos mobilizados, o Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, a secretária Maureen e toda a equipe dela, o Corpo de Bombeiros estava lá, as duas aeronaves mato-grossenses lá trabalhando dia e noite, os nossos guerreiros, Corpo de Bombeiros, voluntários, o governador Mauro Mendes. Nós recebemos aqui, se não me engano, 5 ministros do Brasil, cada um da sua pasta tentando ajudar, mas era algo assim excepcional. Dessa forma, nós temos que ampliar esse leque. Por isso, o meu primeiro projeto de lei aprovado do Senado foi o que permite a contratação de avião agrícola no combate a incêndios florestais. Nós chegamos ali, na visita que fizemos, tinham duas aqui no Pantanal, tinha 2 aeronaves, 2 aviões do mesmo modelo que usado na agricultura, 2 Airtractor do Estado e 2 do ICMBio, 4 aviões fazendo combate a incêndio. E o Brasil tem a 2ª maior frota de avião agrícola do mundo, o mesmo modelo. Então, trazer isso para a legislação que permita, num período de seca, não tem lavoura instalada. Portanto, esses aviões estão parados. É até uma forma de renda para essa atividade econômica, é uma forma de gerar emprego para esses pilotos que estão parados nesse período do ano, ter a oportunidade deles estarem sendo usados. Imagine se tivesse, de vez de 4, tivesse 20, 30, 50 aviões combatendo fogo, né, montando equipamentos de coleta de água em vários pontos, várias pistas. É um avião muito robusto que enfrenta a diversidade. Ele trabalha na lavoura, pista de terra, pista curta. Então qualquer pista aqui no Pantanal serviria, se estivesse próximo de água,
para ele entrar num programa de combate a incêndio. Certamente essa atividade dos aviões agrícolas ajudaria muito o homem a combater o incêndio. Então foi um projeto de lei que foi aprovado, está na Câmara. Eu fiz um ofício ao presidente Rodrigo Maia que dê celeridade na votação desse tema lá, que volte para o Senado para concluir e quem sabe em 2021 nós já temos uma legislação que permita, caso ocorra algum incêndio florestal no Brasil, ter o uso e a utilização dessas aeronaves sendo contratada pelo poder público emergencialmente para fazer esse enfrentamento. É nessa dificuldade que nós estamos aprendendo e modernizando a legislação para evitar que essa tragédia volte a acontecer. Bom, Fávaro, falar um pouquinho aqui do mandato, agora esse novo mandato, digamos assim, né? Não vai ter a cerimônia de diplomação? Ela pode ser hoje digital, virtual, até por conta da pandemia. Eu não sei como o TRE, né, como o presidente geral dele vai proceder. Eu sei só pelos meus advogados e contadores que as contas foram prestado conta da campanha, as contas foram apresentadas ao Tribunal Regional Eleitoral, estão sendo analisadas. Quando terminar de analisar, o diploma sai e eu vou apresentar à mesa do Senado, que deve, numa sessão ordinária, dar a reposse. O primeiro caso em 50 anos, o primeiro caso do Senado Federal, que tem uma posse dentro do mesmo mandato do mesmo senador. E o que é que a gente pode esperar e o que é o foco, digamos assim, as principais ações desse mandato? Qual o planejamento? Olha, quero trabalhar muito, pautas de infraestrutura que traga competitividade ao nosso estado de Mato Grosso. Muitas vezes a gente fala assim, por que Mato Grosso não tem mais agroindústria, verticalizar a produção, parar de exportar produto in natura? Eu também gostaria muito que isso acontecesse, né? Mas não é só dar incentivo, parece que é só incentivo fiscal que falta. Não, tem que dar incentivo para que, por exemplo, Mato Grosso tem poucas fiações. É o maior produtor de algodão do Brasil, 67% do algodão brasileiro é produzido aqui no nosso estado, tem poucas fiações, nenhuma tecelagem, muito menos nenhuma tinturaria, nenhuma lavanderia de alta escala, nenhuma grande rede de confecção que gera tanto emprego, tanta gente. É só falta de incentivo fiscal? Claro que não. Um dos piores problemas para a competitividade e instalar indústrias em Mato Grosso é a infraestrutura logística precária. A distribuição, porque nós somos um estado gigantesco, muito grande, 900 mil quilômetros quadrados, 902, né? É um país, são vários países dentro desse território mato-grossense, com pouca infraestrutura, mas com muito pouca gente para consumir. Aí uma indústria vem aqui, ela tem que vir produzir aqui e levar, transportar para os centros consumidores, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, ou até para exportar 2.000 quilômetros. Se nós temos uma logística cara, deficitária, nós tiramos competitividade desse empresário. Por isso a indústria não vem. Quando nós tivermos um entroncamento rodoferroviário, ferrovias que barateia muito o preço do frete, hidrovias, os rios navegáveis, que barateia muito o preço do frete, vai trazer competitividade para a indústria vai gerar emprego aqui, verticalizar nosso produto, vai gerar imposto, o Mato Grosso vai enriquecer e nós vamos sim aí de fato industrializar mais. É uma das ações que cabe ao parlamento buscar isso, foi já a pauta da primeira reunião com o presidente, trazer infraestrutura. Mas também é uma outra pauta importante que quero trabalhar como senador, a qualificação da nossa gente. Eu já apresentei 2 projetos de lei que criam mais 2 universidades federais autônomas em Mato Grosso, uma em Barra do Garça e uma em Sinop, para que nós possamos levar a universidade pública de qualidade nos 4 cantos do estado de Mato Grosso, qualificar os filhos dos mato-grossenses perto do seu local de origem, para que ele fique lá e gere desenvolvimento, aquele conhecimento adquirido na faculdade, fique lá na região, porque vai ter muita oportunidade. E com isso, o desenvolvimento vai ser nos 4 cantos do estado de Mato Grosso. Então, investir na qualificação, na formação da nossa população, trazer infraestrutura, minimizar os impactos do poder público, a reforma administrativa que vai desburocratizar mais o país, será uma tônica do meu mandato como senador nos próximos 6 anos. Uma vez eu fiz uma entrevista com o secretário Vuolo, que é um dos grandes defensores aí da ferrovia, principalmente que ela vem até aqui em Cuiabá, e eu lembro que ele citou um exemplo bastante
sucinto assim, para todo mundo entender. Ele falou assim, não só da gente levar o nosso produto, mas de receber outros produtos, né? Ele falou, para você ter ideia, Márcia, a Heineken vai custar mais barato. Claro. O que é industrializado lá, a Heineken, porque o frete é mais barato. Então, claro. a sua geladeira vai ser mais barata, a Heineken vai ser mais barata. Então, tem que andar logo esse trem, né? E aí, alguns podem dizer também, Márcia, que assim, eu falei, mas e aí o setor do transporte, os caminhoneiros, as transportadoras vão perder com esse pai? Não. Sabe por quê? Porque a linha das ferrovias são fixas e elas vão trazer competitividade ao Estado. Então, áreas muito distantes, por exemplo, a região de Colniza, a região de Aripuanã, a região de vai trazer, os caminhões vão trabalhar nessas rotas alimentando as ferrovias. Os Estados Unidos é a maior malha ferroviária do mundo. Né? Os Estados Unidos tem a maior malha ferroviária do mundo e a maior frota de caminhões do mundo, quer dizer, os dois modais. Por isso que eu falo sempre, num entroncamento rodo-ferroviário, rodovias com ferrovias. Isso vai trazer competitividade, vai baratear os produtos mato-grossenses, vai trazer competitividade e benefício para a população. Agora, senador, falando em aumento você falou aí da baratear o custo da cerveja, a questão aí da energia. Eu estava pensando sobre isso. Isso é uma coisa que precisava baratear, né? Nós somos produtores de energia, né? Isso não teria que mudar, essa legislação, esse uso? E outra coisa também, né, senador? 42%. Essa é uma pauta muito relevante. Mato Grosso, até então, era importador. Quando eu cheguei aqui, há 34 anos atrás, ou muito pouco tempo atrás, era um importador de energia elétrica. Hoje, nós somos exportadores para os outros estados de energia elétrica, que se beneficiam, e pior, essa carga tributária da energia gerada aqui em Mato Grosso, exportada para São Paulo, Rio, ela gera ICMS lá em São Paulo, Rio, apesar de ser cara aqui também. Então, nós temos que procurar nessa reforma tributária que está no Congresso, e esse é um tema importante, para que possamos também atrair mais indústrias aqui. Essa carga tributária sobre a energia elétrica é impeditivo do desenvolvimento. Mas também, como nós vamos mexer nisso, sabendo que é tão ajustada, tão apertada as contas públicas hoje no Brasil. Então, uma reforma tributária que desonere a energia elétrica, desonere a produção, e talvez, na minha avaliação, e eu quero trabalhar nisso, tribute, de onde vai sair essa fonte da desoneração? Na minha avaliação, em tributar o capital especulativo. O capital especulativo ganha muito dinheiro no Brasil, e nós temos que inverter essa lógica. Não que é proibido ganhar dinheiro, eu sou a favor do mercado, mas tributar mais o capital especulativo para nós investir e baratear o custo da economia brasileira para os mais humildes e para a indústria possa vir verticalizar e gerar oportunidades. Pedro tá ali, só que faz assim para mim. Ah, é? Tá acabando? Não, eu só queria ver com o senhor o seguinte, eu tenho ainda 2 assuntos aqui para perguntar. Mas você tá pior que Paulo Coelho, né? Como já disse André, que Paulo Coelho tinha 1, você tem 2, diga, Vivi. Não, é que é o seguinte, o senhor veio como vice-governador na então gestão lá do Pedro Táxi, e em 2018 o senhor foi candidato ao Senado, acabou não ganhando, e por conta dessa situação toda, hoje o senhor é senador da República. O senhor teve uma votação muito expressiva, porque vislumbrando aí que a gente achava que a Selma poderia ter ali com seus eleitores não votar no senhor, uma candidata apoiada pelo Bolsonaro e uma pandemia no meio do caminho. O senhor surge aí como uma grande liderança hoje dentro do Estado, querendo ou não tem como não reconhecer esse fato. Aí a mesma pergunta que eu fiz sobre Emanuel Pinheiro, em 2022, tem credencial para concorrer ao governo? De repente, se o partido exigir... Zero chance. Meu compromisso, e ele nem declarou que é candidato, e acho que não tem que declarar mesmo, porque ele tem que trabalhar e trabalhar muito para continuar consertando e trazendo prosperidade a Mato Grosso, mas o meu candidato é o governador Mauro Mendes, que seja candidato à reeleição, para que continue fazendo esse belíssimo trabalho pela população mato-grossense. Bom, aproveitando aí, já você deu a oportunidade. Nós teremos aí uma eleição para a MM, o senhor está apoiando aí o candidato de Água Boa, que é o prefeito Mauro, do meu partido. Mauro Rosa, que vai estar concorrendo com um candidato também do seu partido. Não é mais. O Neurilano, verdade, o Neurilano. Quando ele não ficou tanto tempo no PSD, que parece que o PSD ainda não saiu do Neurilano. Corrigindo aí a falha, né? Mas o senhor não acha que a MM pode perder ali uma autonomia, uma independência, ao ter ali, caso o Maurão ganhe, um presidente de honra
do governo do estado, que é o Mauro Carvalho? Não, acho que o presidente de honra não é o Leninho? Ou é o Mauro? Bom, não sei. O Mauro Carvalho. Me passaram essa informação. Eu não sei. Mas, por exemplo, tiver... E a informação que eu tive que também seria candidato do governador Mauro Mendes. Né? Também. Mas, por exemplo, eu soube, pela imprensa, por vocês, neste final de semana eu li que o presidente de honra da chapa do Norilan é o presidente Botelho, da Assembleia Legislativa. Eu acho que não. Os grupos políticos têm o direito de escolher o seu time e eleger os seus companheiros nas entidades. É natural isso. Mas tenho certeza que tanto o Maurão, o Torso, tenho certeza que a MM precisa de uma oxigenação, precisa provar novos modelos de administração, mas tenho certeza que tanto o Maurão como o Norilan vão respeitar a vontade dos seus associados, que são os prefeitos, e dar autonomia a eles para os rumos da entidade na gestão que for vencedora. Hoje tem coletiva, né? Já para coletiva tratar aí sobre essa eleição. Eleitoral. Pedro traz a caneca, gloriosa caneca do senador. Você sabe? O senhor já tem quantas, senador? Olha, eu acho que são umas 5 ou 6. Sabe onde que elas estão? Eu tenho uma aqui, eu falava isso pro André. Eu tinha que ter aqui em casa para tomar um café da manhã. Eu gosto de tomar um leitinho com café de manhã. Eu tenho na minha residência de Lucas do Rio Verde. E agora lá na fazenda, em Guarantá do Norte, onde eu gosto muito, é meu santuário, onde eu me sinto em casa, boto o pé no chão, fico alguns dias. Aí já tem umas 4 canecas dessas que toda a família toma um café da manhã. Olha, gente, vou levar para lá também. Muito Abre obrigado. pra gente fazer o merchan aí da Tubarão Esportes. Agora o pessoal da Tubarão tá encaprichado aí na caixinha. Muito bonito. Bom, não queria nem... Não quer Como abrir? que eu abro? Me ajude a abrir mais. Deixa Ela tá bem lacradinha. Tá. Aí, a mulher tem sensibilidade. Essa veio limpinha, sem barata, né, Pedro? Que isso. Ó, tubarão Esporte. Tô brincando, gente, não senador, tem barata. Repórter MT e Conexão Poder. Muito obrigado mais uma vez, uma honra. Obrigada, senhor senador. Quero deixar Obrigado, Márcia. Muito o obrigado. espaço aberto, caso tenha algum assunto que a gente não tenha comentado e o senhor queira comentar ainda. Não, foi um bom bate-papo, fico muito feliz. E todas as vezes que venho aqui, me sinto à vontade para esse modelo de jornalismo franco, aberto, que pergunta o que quer e a gente responde, disposição de parabéns. É assim que nós temos que ter a imprensa ajudando para que a gente possa se posicionar, receber críticas, sugestões, ouvir a população. Parabéns pelo programa, eu gosto muito de vir aqui, sempre chamar, estarei à disposição. Obrigado a você, ouvinte, que teve a paciência de nos ouvir nesse período. Obrigada, Vidala, obrigada ao pessoal que nos acompanha e até mais. Valeu. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E